Alô, crianças, boa tarde. Meu nome é Alberto, eu sou catequista e faço parte da equipe de catequese da Igreja Nossa Senhora do Bom Parto. Pois bem, hoje nós trataremos, nesse nosso próximo encontro, de três assuntos extremamente importantes: a criação de Deus, que mostra o seu amor, a aliança que Deus propõe para com ele e também a quebra da aliança. Bom, no encontro anterior, nós aprendemos a manusear a Bíblia, né? Inclusive, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele começa a falar da criação de Deus, diz que pelo seu amor, Deus acabou nos criando e fazendo uma aliança. Então, vamos tentar entender esses três assuntos, né, importantes, que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, ainda a época da Páscoa. Depois vocês vão entender a aliança que nós temos hoje com Cristo, que é o que nós estudamos na nossa catequese. Pois bem? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo, então, desse primeiro tema? É perceber que Deus criou o universo com toda a sabedoria, amor, e também criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança. Então, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se a gente pegar na nossa Bíblia, né, que vocês aprenderam a semana passada, justamente o livro que eu comentei de Gênesis, se a gente pegar a leitura que é sugerida no livro, que seria o capítulo 1, dos versículos de 1 a 26, depois vocês vão pegar com calma para poderem ler, até porque faz parte de cada catequista comentar sobre isso, vocês vão perceber o cuidado, o carinho que Deus teve em criar tudo que existe, né? Tudo que existe na Terra, principalmente nós, seres humanos, tanto o homem como a mulher, feitos à sua imagem e semelhança. Mas o que me chamou bastante atenção, se vocês pegarem aqui em Gênesis 27, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus. Ele criou o macho e a fêmea e os criou. E Deus os abençoou. Ou seja, Deus nos abençoou quando nos criou. Então, justamente, ele já está criando uma aliança. Quando ele criou o homem, ele colocou o homem na terra, junto com tudo que ele criou na terra, os animais, o mar, o céu, o dia, a noite, tudo está explicado em Gênesis, onde eu mencionei para vocês de 1 até 27, depois eu sugiro que vocês leiam para entender melhor isso que nós estamos tratando. Então, vocês vão perceber o amor que Deus fez tudo, e tudo que ele fazia, ele falava que era bom, que era perfeito, porque Deus é perfeito. Então, é isso que é bacana nós entendermos nessa criação, nesse sinal de amor, nessa sabedoria de Deus, nesse primeiro tópico que a gente está conversando, né? Então, Deus é generoso, ele expressou na criação toda a sua inteligência, todo o seu poder, né? Ele está presente na criação, em todos os seres vivos, nas árvores, nos frutos, nos animais domésticos, nos répteis, nos animais selvagens, nos pássaros, enfim, tudo tem a criação de Deus, inclusive nós, que somos a criação mais perfeita, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, vocês têm que perceber que exatamente isso tudo é um sinal de amor de Deus, né? E o que na nossa vida hoje nós podemos perceber esse amor de Deus? Primeiro, os cuidados que a gente tem que ter com a natureza, o respeito que a gente tem que ter, o amor ao próximo, né? Então, a gente tem que cuidar, porque tudo é criação de Deus. As consequências de não criar a natureza, de não tomar cuidado com a natureza, elas são devastadoras, né? Então, a gente sabe disso. Então,
Hoje, existe uma preocupação muito grande em cuidar da natureza, porque a gente depende da natureza para viver, para sobreviver, né? Então, é importante a gente respeitar essa criação de Deus, tá? E na minha casa, como é que eu percebo esse cuidado da criação de Deus? Eu uso água de forma esbanjadora, na hora de jogar o lixo, eu não respeito os cuidados com reciclagem. Todos esses detalhes fazem parte dos cuidados que a gente tem que ter com a natureza. Então, como eu havia falado para vocês, é interessante para a gente poder entender bem esse tópico da criação, lendo Gênesis, tá bom? Bom, na sequência do nosso encontro, a gente vai falar que Deus propõe à pessoa humana uma aliança de amor. O que significa essa aliança de amor, né? O homem, lá nos primórdios, na criação, depois eu vou explicar para vocês, ele acabou quebrando essa aliança. O que significa uma aliança? Se vocês pegarem os seus pais, eles usam uma aliança. O que significa essa aliança que os seus pais colocaram na mão esquerda? O que significa essa aliança? Que eles estão unidos, né? Que eles fizeram uma consagração perante a Deus, existe uma aliança. Então, isso é super importante a gente entender que a gente também tem que ter essa aliança com Deus, né? Onde a gente percebe essa aliança com Deus? Se a gente pegar em Gênesis, espera aí que eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Gênesis, no capítulo 9, no versículo 13, colocarei o meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal de aliança com a terra. Para a gente entender essa questão do arco, quando Deus criou o homem vivia muitos anos, ele vivia muitos e muitos anos, né? E após Adão, tiveram várias gerações, e uma dessas gerações nasceu Noé. E Noé, que também está na Bíblia, em Gênesis, que vocês podem ler, ele recebeu uma atribuição de Deus, né? Que Deus não estava satisfeito com o ser humano, que totalmente estava no pecado, né? Que tinha rompido essa aliança que Deus tinha criado, que depois eu vou explicar o que é essa quebra de aliança, mas antes a gente vai falar exatamente dessa aliança do amor de Deus, tá? E aí, para a gente poder entender, né, a infidelidade do homem que gera a morte, e a fidelidade com Deus gera a vida. E Deus nunca desistiu da gente. Por mais que nós somos pecadores, por mais que a gente tenha quebrado esta aliança, Deus nunca desistiu da gente. Então, a aliança é um sinal de comprometimento, de um compromisso com a vida. Toda vez que o ser humano quebra essa aliança com Deus, ele encontra a morte. E toda vez que ele estabelece aliança com Deus, ele estabelece a vida. E Deus estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo e ela não pode ser rompida. O relato de Noé, que eu vou dar uma mencionada para vocês, indica um recomeço da criação. É um símbolo da vida nova, que vai se realizar para sempre, depois agora com Jesus, que depois vocês vão entender isso. Então, nessa época, como Deus estava insatisfeito, né, ele falou, eu vou criar um dilúvio, vai ter um dilúvio de 40 dias e 40 noites, porém, antes você vai criar uma arca. A arca é como se fosse um barco fechado, né? E lá você vai colocar a sua família, vai colocar uma espécie de cada animal que tiver na face da terra. Aliás, eu sugiro, existe aí nos canais de TV por assinatura, o filme Noé. Seria bastante interessante vocês assistirem para entender isso que eu estou falando, tá? Porque aqui eu estou falando resumidamente para entender essa questão da aliança. Pois bem, aí ele colocou todos esses animais, né? Ele teve um tempo, teve uma especificação, um tamanho que Deus é sábio, né? E choveu durante 40 dias e 40 noites. E tudo que não estava dentro da arca morreu. Ou seja, quando parou de chover, Deus deu uma nova chance
para nós, humanos, para recomeçarmos. Existem relatos, inclusive, que essa arca já foi encontrada, mas isso é uma outra história que depois vocês podem explorar, tá bom? Então, se a gente pegar, então, em Gênesis de 9, de 8 a 13, a gente vai compreender bem essa questão da quebra, ou melhor, da chance que Deus está dando dessa aliança de amor. Então, Deus sempre é fiel, ele nos ama e ele sempre está pronto a nos perdoar. Vamos agradecer a Deus pela aliança que fez conosco. E hoje, como é que essa aliança é feita? Através da Eucaristia, que é o que vocês estão sendo preparados. Depois eu vou explicar essa questão da nova aliança que é feita através de Jesus. Pois bem, e para encerrar, então, o terceiro tópico, a quebra da aliança. Pois bem, o que foi essa quebra da aliança? Deus é misericordioso e ele está sempre disposto a renovar a aliança conosco. Quando Deus criou todo o universo, em Gênesis, criou, aliás, o universo, a terra, o mar, o céu, os seres vivos, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, certo? E ele deu o nome para esse casal, que é o primeiro casal que estava aqui na terra, de Adão e Eva. E ele falou assim, ó, vocês vão ter vida eterna, vocês vão ter tudo que vocês precisam, e vocês estão aqui no Jardim do Éden, né? O jardim ele tem frutos, comidas, inclusive nem roupa eles tinham, para vocês terem uma ideia. Deus criou e não existia vergonha, porque não existia pecado, não existia o bom e o ruim. Mas Deus falou assim para eles, ó, existe uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do bem e do mal, que inclusive ficava do lado da árvore da vida. E Deus falou, ó, vocês não podem comer dessa árvore. Eu os proíbo de comer dessa árvore. Ou seja, Deus criou tudo e tinha dado uma ordem para que eles não comessem. O que aconteceu? Veio a serpente é considerado um animal astuto, né? Um esperto. Na época, inclusive, se a gente for estudar, ele representa várias coisas, né? Mas aqui não vem ao caso. E aí o demônio, de forma astuta, chegou para Eva e falou assim, vocês não podem comer daquele fruto, né? Não, Deus nos proibiu. Pois é, Deus proibiu. Mas por que você não experimenta? Aí ela viu que era interessante, ela foi lá, pegou o fruto, comeu desse fruto, deu para Adão, e de repente eles enxergaram o bem e o mal. Pronto, foi estabelecido o pecado na terra. Aí Deus, que tinha feito a criação tão bonita, ele estava passeando pelo jardim do Éden, e eles escutaram os passos de Deus e eles se esconderam. Antes eles não faziam isso. Ficaram com vergonha de Deus porque eles estavam nus e começaram a cobrir as partes íntimas. E Deus percebeu, achou estranho tudo aquilo, né? E falou, caramba, por que vocês estão agindo assim? Sabe? Isso Eva falando. Eu acabei comendo daquele fruto que você me proibiu. Mas como assim? Foi a serpente. E você, Adão? Foi ela. Ou seja, o pecador já começa a pôr a culpa no outro. E aí Deus ficou indignado, já falou para a serpente que ela ia rastejar para o resto da vida dela. Deus acabou expulsando eles do jardim e falou, a partir de agora, vocês vão ter vida própria, vocês vão morrer, vocês não vão ser mais eternos. E aí acabou entrando o pecado e quebra dessa aliança que Deus tinha feito. Então, esse texto é bastante forte, né? Essa passagem também está na nossa Bíblia, que vocês podem encontrar em Gênesis 3, de 1 a 13. É super interessante a gente ler Gênesis 3, de 1 até 13, onde fala todo esse histórico, né? Toda essa decorrência do entrada do pecado no mundo. Então, vocês percebem, foi quebrada a aliança que Deus tinha feito com o homem. E Deus acabou expulsando eles dali. Eles iam ter que agora trabalhar, colher e plantar, que não teriam mais nada disponível. E Deus colocou alguns anjos para cuidar da árvore do bem e do mal, que ninguém mais poderia se aproximar, né? Então,
a gente tem que entender hoje quais são as nossas atitudes que fazem nós quebrarmos essa aliança. E para encerrar essa nova aliança que nós vamos aprender durante a catequese, ela é reconquistada através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, né? Que foi o segundo Adão, falando na parte de teologia, né? Teologia, quando a gente estuda a religião, e Jesus veio, então, para fazer essa nova aliança com a gente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esses 3 tópicos do amor da criação de Deus, da aliança que Deus fez conosco, do amor que Deus tem por nós, que Ele quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos vida e vida em abundância, mas que a gente nunca se esqueça que nós temos que ter essa aliança com Ele. E como é que a gente tem essa aliança com Ele? Tendo atitudes adequadas. Como eu falei em um certo momento, quando a gente está fora da aliança, a gente está na morte. Quando a gente vive na aliança, a gente está na vida. E essa vida a gente vai encontrar através de Jesus. Tá bom? Crianças, obrigado, foi um prazer conhecê-las. Espero que vocês apreciem esse vídeo, né? E aí, depois, os catequistas, nas suas turmas, irão explicar melhor todos esses tópicos importantes para vocês compreenderem a nossa catequese. Tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma outra. Beijos!